Eu tenho o prazer hoje de receber aqui o professor Haroldo Dutra. O Haroldo ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é juiz de Direito do Estado de Minas Gerais e doutorando em Neurociências pela UFMG. Mestre em Neurociências pela UFMG, graduando em Psicologia, para nossa sorte aqui, pelo curso da FUMEC, e pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu passo a palavra, é um prazer nosso te receber aqui. Boa palestra. Obrigado. Pessoal, boa noite para todos. O nosso tema é ansiedade e distúrbios do sono. Quero já iniciar dizendo que a nossa abordagem é uma abordagem limitada, porque nós vamos nos ater aos aspectos neurobiológicos da ansiedade e dos distúrbios do sono. Então, evidentemente, aspectos psicológicos, aspectos sociais, né? O professor Rafael vai até tirar ponto por causa disso, muita coisa vai ficar de fora, porque a gente precisa fazer um recorte. E quando se trabalha especialmente com pesquisa experimental, esse recorte ele é recomendado e ele é esperado. Não dá para abordar o todo, é preciso ter humildade de focar em algum aspecto. Nós estamos examinando aqui aspectos neurobiológicos da ansiedade e dos distúrbios do sono. E a nossa esperança é que essa fala, essa apresentação, estimule conexões, pontes, com outros aspectos. E outros aspectos podem se utilizar dessa abordagem para construir as suas reflexões e a sua produção científica e acadêmica, né? Eu quero também citar aqui uma frase do Voltaire, parece que ele foi o primeiro, embora vários outros filósofos tenham utilizado essa frase, né? Me perdoe a carta longa, não tive tempo de escrever uma curta. Me perdoem o número de slides, um pouco longa a abordagem, precisaria de muito mais tempo para fazer algo bem mais conciso, algo que fosse mais simples, mais claro e mais profundo. Então já começo pedindo desculpas por conta disso. Bom, nós temos que trabalhar com um conceito, se estamos falando de neurobiologia, da ansiedade, dos distúrbios do sono, o conceito de homeostase. A homeostase é um estado de equilíbrio fisiológico. Mas veja, é um equilíbrio dinâmico. Ele não é um equilíbrio estático. Porque o organismo ele sofre agressões, ele interage com o ambiente permanentemente. Ele não pode estabelecer um determinado parâmetro e fixar naquele parâmetro. Ele precisa se adaptar. Adaptabilidade é a palavra-chave para a homeostase. Então, toda vez que um organismo é desafiado por forças externas ou internas, ele vai procurar restabelecer o equilíbrio. Um exemplo simples disso é a temperatura. Por isso que a gente tem febre. Né? Bom, por que nós estamos trabalhando isso? Porque no conceito, há um conceito importante também que nós precisamos trabalhar aqui, antes de falar da ansiedade, que é o conceito de estresse. Mas o conceito neurobiológico. E parece que Rancelli foi o primeiro pesquisador a utilizar, ao menos no âmbito da biologia, o termo estresse. E ele, inicialmente, ele não chamava estresse. Ele chamou de general alarm, ou alarme geral. E a gente viu isso aqui na apresentação anterior do professor. Né? O estado de alarme, se nós pensarmos em termos de encéfalo, de cérebro, é o sistema nervoso autônomo simpático. Acelera o batimento cardíaco, dilata a pupila, você pode começar a suar, a contração muscular, uma série de reações automáticas e orgânicas, por isso que o Damasio fala do corpo, né? Da emoção partindo do corpo, porque é esse conjunto de elementos que são disparados por um estímulo, né? E o Rancelli chamava de general alarme. Eu fico assim, um pouquinho de dor do que ele abandonou esse termo, porque eu acho esse termo muito melhor. Né? Depois o estresse acabou assumindo outras conotações,
outros usos, mas a gente vai tentar ficar mais preso nesse conceito neurobiológico. Vocês vão ver por quê. Por causa do recorte que nós estamos fazendo. Né? Então, o organismo, quando confrontado com uma situação crítica, ele entra em alarme. Ele entra em alarme. Ele entra numa situação que nós podemos chamar de enfrentamento. Bom, aqui nós temos, foi até citado, né? Toda vez que um organismo está em condições adversas, pode ser de temperatura, de alimentação, psicológica, de relação, ele dispara respostas de enfrentamento. Esse nome aqui ficou super famoso por causa do Walter Bradford Cannon, que é fight or flight, lutar ou voar. Em português, lutar ou fugir. Hoje nós sabemos que tem uma terceira também, uma terceira estratégia, que é o congelar. Muitos animais, diante do predador, congelam. E o predador pensa que ele está morto, o predador não come a presa morta, por mecanismos de proteção, até de infecção. Então, o congelamento é também uma resposta. Mas veja, os estressores ou situações que colocam o organismo em risco disparam respostas de enfrentamento ou respostas adaptativas. Por que quando a gente diz respostas adaptativas? Porque ao longo do tempo, o organismo vai se acomodando àquilo que antes apresentava um desafio muito grande à sua homeostase. Nós vamos ver que isso é muito importante para que a gente possa compreender a ansiedade e distúrbios do sono. Especialmente as questões do sono. Então nós vamos nos adaptando, por exemplo, a dormir menos. Vamos nos adaptando a dormir mais tarde. São respostas adaptativas a esses desafios. O fight or flight, essa expressão em inglês, que é lutar ou fugir, ela já dá um sinal de que o organismo se prepara para isso. Então, por que batimento cardíaco acelera? Por que contração muscular? Por que você tira circulação sanguínea, por exemplo, do aparelho digestivo? Porque você precisa de energia, você precisa de tônus muscular, precisa de um organismo pronto para o enfrentamento. Agora, e eu prometo que é o último conceito, depois nós já vamos entrar no tema, conceito de alostase. Esse é hoje o conceito mais atual e um dos mais importantes para a gente tratar de ansiedade, estresse, distúrbio do sono. O que é o conceito de alostase? O Peter Sterling, ele começou a perceber que o organismo também possui mecanismos preditivos. Ele projeta. Ele imagina um cenário futuro de resposta. Porque a homeostase é o jogo, a bola rolando em campo. É o presente. Mas, veja como isso é importante para a ansiedade. Na ansiedade, nós temos uma série de fatores que são preditivos. A ameaça, muitas vezes, não está presente aqui. Mas ela é antecipada pela minha imaginação, pelo meu pensamento, pela minha memória, pela experiência vivida. Então, mecanismos preditivos e reativos, e principalmente a alostase, tem um tempo de duração. Quando o organismo é exposto por um longo tempo a situações desafiadoras, a alostase é quanto custa manter o equilíbrio. O custo do equilíbrio. Alguns autores preferem chamar de carga alostática. Quanto custa para colocar tudo em ordem? Bagunçar é fácil. Desarrumar é fácil. Quanto custa para arrumar? Para colocar em ordem? Esse talvez seja o sentido mais importante da palavra alostase para a reflexão que nós vamos fazer agora. Aqui, tratando já dos estressores, eles podem ser inesperados,
Você não esperava aquela situação. Contínuos, intermitentes, esperados, né? Previsíveis. Né? Quando a gente faz essa diferenciação, nós vamos começar a utilizar uma terminologia que são estressores crônicos ou agudos. O agudo é esse imediato, muitas vezes intenso, e o crônico é aquele diluído que permanece por um bom tempo. Né? Isso vai ser muito importante para a gente, porque, evidentemente, estressores crônicos podem provocar uma falha alostática. Eu não tenho mais condições de repor o equilíbrio. Então eu entro num estado de ruptura, de fadiga total. Rompeu. Vou dar um exemplo aqui. As barragens aqui de Minas Gerais. Um exemplo terrível, né? Mas é exatamente isso. Um estressor muito crônico, muito intenso, faz esse rompimento. E agora, depois disso tudo, nós temos condições de tratar da ansiedade. Bom, então, nesse conceito neurobiológico, então veja, eu posso definir a ansiedade do ponto de vista da psicanálise, eu posso definir a ansiedade do ponto de vista da cognitivo, da comportamental, das várias abordagens da psicologia, ou até, não no âmbito da psicologia, nós podemos falar de transtorno de ansiedade, já seria quase no encontro da psicologia com a psiquiatria, psicopatologia, nós não estamos falando disso. Então nós não vamos tratar aqui de transtorno de ansiedade. Nós vamos tratar da ansiedade enquanto esse conceito central da neurobiologia. Ansiedade, então, é um estado emocional difuso. Por que difuso? Porque tem um componente medo? Tem. Eu respondo com medo quando estou diante de perigo e ameaça. Na ansiedade, eu tenho um perigo e uma ameaça real ou percebida. Real ou percebida. Esse perigo e essa ameaça pode ser fruto da interpretação de como eu estou enxergando aquele contexto. Mas eu tenho também antecipação? Sim. Aqui entra o elemento preditivo. É por isso que, quando a gente fala em antecipação, nós estamos falando em preocupação. Esse elemento é muito importante, porque ele é que vai impactar o sono. Eu recebi outro dia uma mensagenzinha no Instagram, né? Que tem aquele desenho do Rei Leão, aí o Suricates, né, ele abraça o filhinho e fala assim, veja, todas essas terras que o sol toca são das outras pessoas. Né? Fazendo um plágio com o Rei Leão, quando ele fala, tudo que o sol toca te pertence, né? Falando com Simba. Né? E aí eu recebi uma mensagenzinha assim, um suricate abraçado com o filhinho e cheio de boleto na frente. Ele falando assim, meu filho, um dia tudo isso será seu. Então esse elemento aí de antecipação, né? Esse elemento preditivo, essa preocupação extremada que está presente na ansiedade. E nós temos a repulsa, o nojo, que é algo que você não quer. É algo que está incomodando. Então, veja, é difuso, mas está tudo dentro do general alarme, do alarme geral. Não tem algo relacionado ao prazer. Pode até ter outros desdobramentos psicanalíticos, aí é outra história. Mas aqui, no neurobiológico, é desprazeroso. E potencialmente prejudicial. Esse dano, esse perigo, ele pode ser incerto. Pode ser incerto. Agora precisamos distinguir ansiedade estado de ansiedade traço. Ansiedade estado ocorre numa resposta aguda, potencial futura. Por exemplo, sexta-feira de manhã tem prova do professor Rafael. O pessoal está no estado de ansiedade já com a prova, não é?
Ele não falou como é que vai ser a prova, isso é uma prova feita na sala. E é um estado de ansiedade. Depois da prova, possivelmente essa ansiedade de estado se dissipa. É diferente da ansiedade traço, que é uma resposta crônica. Acaba se transformando num traço, numa característica que se expressa constantemente. E a palavra-chave aqui é hipersensibilidade à ameaça. Eu me torno hipersensível. Qualquer pequena ameaça dispara na potência máxima o meu organismo. E aqui a gente já começa a pensar no final dessa curva, no transtorno de ansiedade, no qual a pessoa não consegue atravessar a rua para comprar pão. Ela não conseguiria, por exemplo, entrar aqui nesse auditório. Não conseguiria frequentar determinados locais em Belo Horizonte. É um traço, uma característica duradoura. E essa hipersensibilidade, a gente já começa a fazer a conexão. O que isso pode provocar? Uma carga alostática, um custo muito alto para manter o equilíbrio fisiológico. Uma hora essa barreira vai romper. Uma hora isso vai se manifestar em alguma debilidade orgânica. A ansiedade não é só patológica. Por exemplo, essa ansiedade com a prova do professor Rafael, sexta-feira, é boa. É boa. Porque te dá juízo, você vai estudar, vai conversar com os colegas, vai se preparar para a prova. Então, nem toda ansiedade é um estado patológico. Pelo contrário, ela representou uma vantagem evolutiva. Por quê? Graças a ela, eu antecipo o perigo. O perigo não está aqui agora, mas eu sou capaz de antecipar. Eu sou capaz de prever e de adotar estratégias. Então, ela é adaptativa no sentido evolutivo. No entanto, quando a ansiedade é sustentada ou provocada, sustentada é no sentido dela ser mantida constantemente por estímulos que não são ameaçadores, aí ela se torna desadaptativa ou disfuncional. Prejudica a vida do indivíduo. Porque ele está hipersensível, ele está hiperreativo, ele aumenta. Não é a tempestade no copo d'água, como diziam, pelo menos minha avó dizia muito isso, tempestade no copo d'água. Eu estou sempre tendo a resposta máxima. Eu gosto de uma metáfora que é muito boa, que é a metáfora do avião. Quando o avião decola, ele está decolando, o piloto tem que colocar a potência máxima. É protocolo. Assim que decolou, ele tem que reduzir. Por isso que você sente aquele... Quem tem medo de avião, fala, vai cair. Alguma coisa deu errada. Não, é porque ele reduziu a potência. Se o avião voar na potência total, você arrebenta com as turbinas. Elas não foram projetadas para o voo inteiro na potência máxima da turbina. É exatamente isso. Agora, imagina um indivíduo que está vivendo com a potência máxima das duas turbinas. A qualquer estímulo, a qualquer desafio, a qualquer pequeno perigo, ele sempre responde no máximo. Imagina o custo fisiológico e o custo psíquico também. E o custo psicológico disso é muito grande. Aqui eu queria fazer uma primeira amarração. Viram como que tem uma proximidade entre o estresse e a ansiedade? Total. Lembra do Rancelli? O estresse é esse estado de alarme fisiológico, a ansiedade te leva a ele. Então tem uma relação muito grande, e inclusive pesquisas, vou trazer isso aqui para não complicar, mostrando que elas utilizam os mesmos circuitos neurais.
Há uma sobreposição aí. Claro, nem todo estresse é ansiedade, mas em toda ansiedade há um componente de estresse fisiológico, pelo menos. Essa é a ideia. E aqui esse conceito é maravilhoso do Melzack e do Souza, que é o conceito de neuromatrix do estresse. O que eles identificaram? Não vem aqui ao caso, mas um conjunto de circuitos, um conjunto de estruturas do encéfalo que são acionadas quando eu estou no estado de estresse. A gente aprende muito do eixo HPA, né? Do cortisol, da suprarrenal, mas não é só isso. A amígdala é dos componentes, é um dos componentes dessa neuromatrix do estresse. Hoje, né, o Joseph Ledoux, que é o grande especialista em amígdala, né, o livro que ele escreve, que é o clássico sobre a amígdala, e não é a amígdala daqui, né? Eu lembro que uma vez eu estava falando sobre a amígdala, a pessoa falou assim, nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu tirei as amígdalas, né? Eu falei assim, mas não são essas da garganta, não, é uma que está lá no interior do cérebro, né? Então ele o livro dele se chama Cérebro Emocional. Porque a gente vai ouvir muito dizendo assim, a amígdala está relacionada com raiva, com medo, ela dispara. Tudo isso é verdade. Só que a amígdala é uma complicação, gente. Porque a amígdala tem assim dezenas de núcleos de neurônios, cada núcleo tem uma função diferente. É uma complicação total. E hoje, com os trabalhos do Ledoux, a gente sabe que a amígdala, na verdade, é uma central de valência. Ela dá o sinal, ela orquestra o restante do cérebro para dizer assim, isso é prazer, isso é dor. E aqui a gente tem que tirar o chapéu para o Freud, né? Que é realmente os dois comportamentos básicos, né? Buscar prazer e evitar dor. E essa é a função da amígdala. Essa é a função da amígdala. Ela está toda orquestrada e em contato com diversas outras regiões para sinalizar. Aqui tem dor. Aqui você vai se dar mal. E aí, num conjunto complexo de valências, ela ativa respostas de raiva, de medo, de tristeza, etc. A gente chama isso de neuromatrix do estresse. Bom, altos níveis de estresse e de ansiedade, lembra da ansiedade de traço? Ativam esse sistema de alarme inato. E eu queria chamar a atenção aqui, depois eu vou voltar. Então tem a amígdala, né, do hipotálamo, que é o grande hub, né, o distribuidor aí de tudo. O córtex pré-frontal, que a gente já... aula do chuchuzinho, todo mundo lembra, né, que faz toda a coordenação, associação, né? Mas nós temos aqui o locus ceruleus. Isso aqui é importantíssimo. Só gravem esse nome. Esse aqui é o elemento mais importante para a gente hoje. Essa região é muito importante. E acabou que a pesquisa chegou nela, né? Nessa região. Bom, agora vamos falar um pouquinho de sono. Né? Eu digo que a primeira palestra foi para abrilhantar a noite, e essa agora é para estragar mesmo. Né? Eu falando de ansiedade, estresse, distúrbio do sono. Bom, vamos falar um pouquinho do sono, né? Quem teve aula com o professor Lafayette já viu isso aqui também, né? Mas eu trouxe só algo aqui, isso é muito importante para a gente, né? Que são o ritmo circadiano. Então, todo organismo biológico respeita esse... Dentro dessas 24 horas, nós temos um ciclo de vigília e de sono. O que acontece é que nós temos, hoje já se sabe, isso foi descoberto até assim, acidentalmente, né? Que o sono é dividido em não REM, os americanos são bem criativos, né? REM e não REM. REM e não REM. Né? O REM significa que um rápido movimento dos olhos. É uma característica desse estado do sono. Os olhos ficam mexendo. Na verdade, você tem uma dessincronização cortical. Todas as regiões se ativam como se você tivesse acordado. É chamado de sono paradoxal.
O seu cérebro está a 1000. E é o momento que você mais descansa. E é o momento que a gente sonha. Então nós temos, durante uma noite de sono boa, entre 4 a 6 ciclos de sono REM. Depois vocês vão ver, quem dera, né? Só minha filha adolescente e meu filho adolescente que estão com 6 ciclos de sono REM. Que com a idade os ciclos de sono REM vão diminuindo, né? Se você tiver com 3, faça uma prece, agradeça a Deus, né? Então a gente começa no estado de vigília, você vai para o não REM 1, não REM 2, 3. Esse 3, ele é ótimo porque são aquelas ondas teta, você está bem relaxado. Você já tem uma hipotonia, né? Os músculos estão bem desativados, e aí você tem o primeiro abençoado sono REM, né? Você tem uma atonia. Ainda bem, se você estiver sonhando que está lutando, você não dá soco na esposa ou no marido, né? Então ele desativa toda a musculatura e é um sono que tem fixação de memória. Bom, esses aí são os sonhados ciclos. Aqui eu trouxe um pouquinho, né? Veja que eu tenho pouca amplitude e uma frequência alta, é o estado de vigília, né? Geralmente eu estou aqui. Isso aqui diz respeito à frequência, tá, gente? Aí tem a vigília relaxada, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho, com muita gente aqui. Né? Vai a palestra, aí você está... Né? Aquela... Já está começando a entrar em alfa, né? Aí você dá umas apagadas, né? E aí você começa a entrar no sono não REM. Então lá, ondas teta, aí o N2, esse N2 é interessante, porque a gente tem os chamados fusos e complexo K. É um identificador. Você está fazendo uma polissonografia, quando você tem uns picos de frequência. Aí você sabe que a pessoa está no N2. Dá uns picos assim de frequência. Uns estalos de frequência. Né? Até que a gente entra no N3, que é a antessala do Graal, né? Da mega cena do sono, que é o sono REM. Né? Então aqui, vejam, eu já tenho uma amplitude maior, uma frequência baixa, eu estou num relaxamento muito grande. Muito grande. E aí, o paradoxo é, quando eu entro no sono mais profundo, ele tem um padrão que é semelhante ao da vigília. Ou ao menos da vigília relaxada, né? Então, no sono REM, o cérebro todo dispara. Todo. É. De uma forma dessincronizada. Dessincronizada por quê? Não tem assim um comando, né? Porque o cérebro funciona na vigília sincronizado. Você ativa aqui, manda mensagem para ali, está acontecendo muito rápido, mas está sincronizado. Aqui não, aqui está num padrão aleatório. Esse é o sono REM. E é curioso, né? Só aqui uma curiosidade bem rápida mesmo. Duas características do sono REM. Movimento dos olhos, ereção peniana. É interessantíssimo isso. Tem em mulheres também, mas é mais difícil de medir na mulher. Né? No homem, quando você faz o exame de polissonografia, aí coloca um aparelhinho ali e você consegue medir. É batata. O número de ereções no sono profundo. Não é na vigília, não. Né? No sono REM, o número de ereções diz do número de ciclos de sono REM. E o movimento rápido dos olhos. São duas características fisiológicas muito fortes do sono REM. Por que nós estamos falando disso tudo aqui? Bom, para a gente falar, nós vamos entrar nos distúrbios do sono. Né? Bem rápido, uma visão bem geral, porque há mais de 70 distúrbios do sono. Então não é o nosso propósito, estamos passando um voo panorâmico mesmo. Você tem, por exemplo, um distúrbio do sono em que não há atonia muscular.
Então, tivemos um caso célebre nos Estados Unidos, um jogador de beisebol. Ele sonhou que estava arremessando a bola. Era o filhinho dele recém-nascido que ele jogou na parede. Matou a criança, foi a julgamento. Um processo muito triste, porque ele dizia assim: eu sou inocente na vigília, mas culpado no meu sono. Né? Situação assim, muito triste. Vai ser um distúrbio do sono. Né? Vamos lá, falar um pouquinho sobre higiene do sono. E para isso a gente tem que falar de umas características. Né? A característica de uma curva de Gauss aí, do número de horas que você precisa dormir. Então, mito, esse negócio tem que dormir 8 horas. Isso depende do seu cronotipo. Depende do seu cronotipo. Então, a média é isso mesmo, de 7 a 9 horas. Essa é a média, o maior número. Mas você pode ser um pequeno dormidor ou um grande dormidor. E é engraçado que tem várias espécies, você consegue, né, identificar onde que eles estão. Né? Agora, infelizmente, a gente não tem a bênção do golfinho. O golfinho, metade do cérebro dele dorme e a outra está acordada. Depois a outra metade dorme e a metade estava dormindo, entra em vigília. Que beleza, né? E aqui nós temos a questão da preferência de sono. Então nós temos os vespertinos e os matutinos. Isso tem um fator genético e epigenético, ou seja, depende do ambiente, depende da cultura, da educação, do estilo de vida, da alimentação, de uma série de outros fatores que acabam interferindo também no fator genético. Né? Mas há uma base, há um cronotipo. Quem é matutino é aquela pessoa que 6 horas da manhã ela está acesa. 6 horas da manhã ela já fez academia, correu 10 quilômetros, está tomando café e fala assim: oba, tem aula na FUMEC. Esse é o matutino. Ótimo, né? Chama essa pessoa para uma festa, para uma balada, dá 10h30, ela está num canto. Né? Esse é o matutino. E tem os vespertinos, como eu, que sofrem agudamente por conta das aulas que começam às 7h35 da manhã. Né? Então, 7h35 da manhã, eu só acordei 20%. 80% ainda está dormindo. Né? E aqui a gente tem essa média. Aqui nós temos as cotovias, né? E a coruja. Né? A turma da coruja aí, tem uma turma que é coruja mesmo. Né? Aquele pessoal assim, que só consegue dormir 4 horas da manhã. Né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que o negócio dela é dormir 4h30 da manhã, acordar 12h30. E transformou isso num estilo de vida mesmo. Não é tão mal, né? Graças a Deus. O pessoal que trabalha na área de saúde também tem que fazer plantão e tudo, né? Então é uma característica boa. Bom, aqui agora vem a constatação, e aí a gente já caminha para a conclusão disso, né? Aqui nós temos um gráfico que mostra, quando você está na infância, olha a quantidade de tempo de sono REM. É muito grande. À medida que a gente vai envelhecendo, diminui o sono REM. Você não tem mais sono REM. Não importa o número de horas que você durma, o percentual de sono REM diminui. Então, essa é uma característica biológica. Então, os bebês, que maravilha, né? Tem aquele tempão de sono REM, que é um sono restaurativo. Quando você não tem sono REM, você começa a ter um distúrbio. E é desse distúrbio que eu queria falar agora, para trazer só 2 slides de higiene do sono e trazer a tabela da pesquisa, que eu vou falar bem rapidinho qual foi o resultado, né? Bom, higiene do sono, evite luz artificial. Viu, filha? Evite luz artificial. Por quê? Porque nós precisamos dessa sinalização de que escureceu para a produção de melatonina, que sinaliza para as demais cascatas
e o seu cérebro entender, está na hora de dormir. Se está tudo aceso, você vai dificultar esse processo. Evite comer demais antes de dormir. É óbvio, você já deve ter experimentado isso, né? Foi naquela festa de casamento, festa de aniversário, comeu, bebeu, não vai dormir, né? Bom, aqui entra, olha aqui, onde entra a ansiedade? Evite ficar pensando em problemas. E principalmente quando são problemas futuros que você está prevendo, ou pior ainda, quando você está com uma hiperreatividade a perigo e ameaça. Imagina. É aqui que a ansiedade tem um impacto tremendo, né? Evitar café e estimulantes, evitar celular ao lado da cama. Por quê? Principalmente se as notificações são ativadas. Porque no momento que você começa a fazer a ciclagem para ir para sonos mais profundos, dá aquele alarme do Instagram, você volta para a vigília. Não é? Evitar, já falamos, né? Atividades físicas intensas, claro, que aí você está aceleradaço, né? Vai ser difícil de dormir. E bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica até uma certa quantidade. Porque depois de uma certa quantidade, aí é coma. Aí é sono REM direto, né? Bom. Então, mantenha um ambiente favorável. O ambiente favorável é esse. É o escuro, né? E aqui a gente percebe, né? Aí, puxando a sardinha o professor Rafael, né? Imagina num ambiente de extrema desigualdade social, um ambiente extremamente desfavorável, como que essa pessoa consegue dormir? Às vezes 6, 7, 8 pessoas dormindo num cômodo, com medo, com barulho de tiro. Imagina. Daí a prevalência gigantesca de distúrbios do sono. Uma questão social. O ambiente. Estabelecer horários regulares, o seu horário. Então você tem que saber seu cronotipo. Você é matutino ou você é vespertino? Porque se você for vespertino, não adianta você seguir o marido ou a esposa matutina, que quer dormir 9h30 da noite. Porque você não vai dormir. E pode ser que você entre num ciclo de ansiedade aí que você não dorme mesmo. Então, respeite o seu horário. Se você gosta de dormir mais tarde, respeita isso e tenta manter aí pelo menos de 6 a 7, de 6 a 8 horas de sono, né? Dependendo também do seu cronotipo. Ou seja, respeita o seu cronotipo. Bom, aqui é o penúltimo slide. O que a gente encontrou na pesquisa? No meu mestrado, nós investigamos 3 problemas que estavam correlacionados. Distúrbios do sono, disfunção temporomandibular, que muitas vezes começa no apertamento, no bruxismo, né? Apertamento, ranger de dente, e ansiedade. Então, as pesquisas indicavam que uma coisa apontava para a outra. Nós fizemos uma revisão sistemática, mas não encontramos nada que tivesse tratado de correlação estatística. Então, com uma amostra de 113 pacientes do Departamento de Odontologia da USP, a pesquisa foi feita na pandemia. Então, a gente estava previsto fazer eletromiografia, polissonografia, marcadores biológicos, mas a Covid não deixou fazer nada disso, né? E a gente teve que aplicar escalas, questionários. Mas numa amostra boa, 113, e é isso que eu quero mostrar aqui bem rápido, né? Fizemos a pesquisa, aplicamos e encontramos um resultado assim, fizemos uma regressão múltipla, foi um resultado muito interessante, bem interessante mesmo, bem significante, no sentido de que a ansiedade impactando o sono e a disfunção temporomandibular. Todos esses problemas dentários, né?
decorrentes aí do apertamento, do bruxismo, chamados hábitos parafuncionais. Agora, olha que interessante. E lembra da nossa aposta, do locus ceruleus? Essa região aqui, que é de onde sai a principal via noradrenérgica, né, do encéfalo, ele regula o ciclo sono-vigília, olha, ele regula o tônus muscular, olha o apertamento. Né? Ou seja, a pessoa, se ela está apertando muito, ela não está conseguindo fazer a tonia muscular. Então ela não está fazendo o sono REM mesmo. Ela não está descansando. Ela não descansa. Regula, está envolvido na ansiedade, no pânico, medo, né? Memória, que é no sono REM que você vai fazer a fixação, né? A gente estuda isso lá com o LAFA, né? E cognição. Porque, claro, se você está com distúrbio de sono, está com sono muito ruim, você pode desenvolver, inclusive, quadros mais graves de psicopatologia. Então, o locus ceruleus foi esse grande ator-chave que conectava os 3 temas da pesquisa: ansiedade, distúrbios do sono e DTM. E aqui, para encerrar, eu trouxe isso aqui bem rapidinho mesmo, só para falar. A gente aplicou uma regressão múltipla e olha só, no questionário Fletcher-Luquet, que é um questionário de distúrbio do sono, que foi aplicado nessa amostra de 117 pacientes, regressão múltipla é o seguinte, só para a gente entender, né? Aqui, ó, o BEI é a escala BEI de ansiedade. A gente percebeu que para cada ponto que aumentava no distúrbio do sono, então a pessoa tinha grau 1, grau 2, grau 3, 4, está só aumentando, está complicando. Para cada grau, a ansiedade era responsável por 70%. Ela impactava o agravamento em 70%. Então, subia, bonitinho, você subia 1 grau na ansiedade e impactava 70,8% no distúrbio do sono. Esse foi o resultado da pesquisa, eu trouxe aqui bem rapidinho, né? Para concluir, eu só queria trazer um elemento aqui disso tudo, né? Embora a abordagem tenha sido bem neurobiológica, mas a gente acredita que ela traz subsídio para aplicações, principalmente para nós, da psicologia. E hoje nós vivemos no mundo do estresse e da ansiedade, né? Em que cada vez mais nós nos tornamos hipersensíveis a perigo, ameaça, com respostas cada vez mais intensas a estímulos menores. O sono é um componente muito importante da saúde mental, da saúde física. É durante o sono que a gente desinflama, que recompõe uma série de mecanismos do nosso organismo, e é também durante o sono que a gente consolida a memória, que há o descanso. E aí, indo um pouquinho para a psicologia, é durante o sono que os conteúdos psíquicos são elaborados, se manifestam. Então, sono é muito, muito, muito importante.